No ar, Farmácia em Dia, o podcast do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. Olá, ouvintes do podcast Farmácia em Dia. Aqui quem fala é Adriano Falvo, sou diretor secretário-geral do CRF São Paulo e estarei nesse episódio para conversar com vocês um pouquinho sobre serviços clínicos e consultório farmacêutico. Os consultórios farmacêuticos foram regulamentados há 10 anos pelo Conselho Federal de Farmácia através da sua Resolução 585 de 2013 e desde lá esses locais não param de expandir. É cada vez mais comum entrar nas farmácias e encontrar um espaço dedicado ao serviço clínico que serão realizados pelo profissional farmacêutico. Sem falar dos consultórios independentes, que estão fora das drogarias e podem focar em diferentes atribuições do profissional farmacêutico, como a saúde estética, acupuntura, floralterapia, focos em doenças crônicas, em tabagismos, entre outras. Com este avanço, não são apenas as farmácias que ganham, mas principalmente toda a sociedade. E para engrandecer nosso programa, trouxemos hoje uma convidada muito especial, a doutora Ana Paula Macedo de Souza, que é uma convidada surpreendente que empreende no setor e tem sido um exemplo de sucesso, fazendo a diferença nas vidas de muitas mulheres. Afinal, ela atua com consultas focadas na saúde da mulher. A doutora Ana, ela é uma farmacêutica clínica, especialista em homeopatia e é com muito prazer que convido ela aqui para dar as boas-vindas aos nossos ouvintes. Olá, doutora Ana. Oi, ótima, que ótimo, muita honra, né, ser convidada aí para falar com vocês e falar principalmente com todos os nossos farmacêuticos desse potencial que muitas vezes está adormecido, né, doutora Adriana? Então, para começar, eu gostaria de perguntar à doutora Ana, né, como surgiu essa iniciativa de montar o seu consultório e por que se dedicou realmente à saúde da mulher, doutora Ana? Bom, então antes de mais nada, né, o doutor Adriano já acabou dando um pouquinho do meu histórico, mas acho que é importante colocar que desde a graduação, né, de farmácia, eu sempre tive esse olhar e esse desejo do atendimento clínico. E aí acabou que eu precisei, né, fazer essa especialização em prescrição farmacêutica, e aí acabei me enveredando dessas outras práticas, né, as práticas integrativas e complementares, agregando aí ao meu conhecimento não só a parte dos alopáticos ou dos suplementos, mas também a homeopatia, a medicina tradicional chinesa e a floralterapia. E aí, claro, a grande gama, né, que chega para os atendimentos clínicos são as mulheres, e eu vi cada vez mais o quanto o farmacêutico poderia, por nosso conhecimento na parte mesmo sistêmica, o conhecimento de todos a parte o nosso organismo como um universo integrado, o quanto nós poderíamos ajudar essas mulheres, focando realmente e estudando principalmente a parte hormonal, a parte neurológica, a parte até mesmo funcional dessas mulheres, e o farmacêutico ele tem essa capacidade agregando tudo isso. E aí eu vi que sim, esse consultório farmacêutico ele traria esse benefício, uma vez que essa paciente, essa mulher, que muitas das vezes é a nossa grande maioria de público, vem trazendo todos esses problemas, e são problemas pelo menos mensais, esses problemas vinculados ao ciclo menstrual, e o farmacêutico, ele pode atuar não só no complexo, trazendo medidas farmacológicas, mas também as medidas não farmacológicas de orientação e também o processo de autoconhecimento dessa mulher, que sempre é muito deixado de lado. Nós não aprendemos, nós mulheres não aprendemos como orientar, como conhecer e ouvir o nosso corpo. E o farmacêutico, ele pode trazer todas essas informações e agregar, através da prescrição farmacêutica, substâncias, orientações, suplementos que fazem toda a diferença e trazem uma qualidade de vida e de produtividade para essas mulheres. Você me dizendo que você analisa o organismo da mulher como um todo e principalmente de buscar soluções para problemas mensais das mulheres, como você bem colocou aí, problemas hormonais, quais são as principais causas ou as principais consequências
que você me indicaria que essas mulheres procuram mensalmente, às vezes você, através da sua consulta, com relação quais seriam esses problemas hormonais que vocês poderiam me colocar aqui em questão? Não, com toda certeza, né, a campeã de audiência, praticamente todos os dias eu atendo as mulheres com problema em TPM, né, essa alteração hormonal que acontece antes da menstruação, que geram vários incômodos, que vão ser incômodos desde uma dor de cabeça, a uma intensidade do fluxo menstrual, às acnes. Nós temos muitos casos de acne adultas, né? A gente já fala assim: ah, eu já era adolescente, eu tinha acne, agora fiquei mais velha, eu tenho acne. Muitas mulheres que querem e têm o desejo de deixar de usar o anticoncepcional e têm o medo, né, dos efeitos rebotes. Então, nós farmacêuticos, a gente consegue orientar não só pelo nosso conhecimento, pela farmacologia, né, do uso do anticoncepcional e orientar como ela pode fazer num pós-anticoncepcional. Além disso, algumas alterações vinculadas a um desequilíbrio do sistema imune, como, por exemplo, as candidíases, as infecções urinárias. Além disso, há um público também grande que vem chegando aí para um cuidado dessa fase crítica da mulher a partir dos 35 anos, que é a perimenopausa. Então, eu tenho trazido, né, a consciência para essas mulheres que sim, é possível ter uma menopausa tranquila e saudável, e nada mais é, né, que a menopausa é um processo fisiológico, então ela deve ser vivida de uma forma mais natural. E se a gente faz esse preparo da perimenopausa, com todo esse arsenal de possibilidades e estratégias terapêuticas que nós farmacêuticos temos, essa mulher ela vai ter uma qualidade de vida muito, muito maior. Então, esses são os principais questionamentos que as mulheres têm, ou até mesmo vai pensando, né? Agora eu vou lembrando, né? As fadigas, então mulheres que ficam extremamente indispostas quando estão menstruadas, e ainda também a orientação para as meninas que estão começando a menstruar, né, na menarca. Então, as adolescentes, elas têm, às vezes, muitas dúvidas com relação a essa nova fase fisiológica. Então, nós farmacêuticos também podemos orientar e tirar vários tabus vinculados a essa questão da saúde da mulher, como a própria sexualidade. Nós vemos hoje em dia no consultório cada vez mais os problemas vinculados, né, à dificuldade na relação sexual, seja por dor, seja por falta de lubrificação. E tudo isso tem um respaldo, uma informação vinculada a esse estudo das questões hormonais da mulher. O libido, né? As mulheres cada vez vinculadas a até mesmo essa deficiência de sais minerais e vitaminas e o desequilíbrio hormonal, o libido vai lá no pé, né? Eu vejo algumas mulheres falando assim: Ana, meu libido é menos 20. Então, como melhorar e trazer qualidade de vida para essas mulheres? E qual é o grande pulo do gato do consultório farmacêutico? É um momento em que a paciente está ali para ser ouvida. Então, ela percebe esse cuidado, ela percebe que ela não vai sair ali só com uma receita de um medicamento. Ela vai sair de lá com várias estratégias para ela poder colocar no seu dia a dia, para trazer melhoria no seu estilo de vida e, com isso, contribuir para o resto da vida e ainda mais, que eu vejo muito isso no meu dia a dia. Ana, isso que você me explicou, eu expliquei para minha filha, eu expliquei para minha tia. Então, a gente vê aí que a gente tem uma possibilidade de perpetuar e compartilhar essa informação, não só com a nossa paciente, mas essa informação chegar a um público muito, muito maior. Então, Ana, diante do que você acabou de me dizer, que principalmente às vezes as mulheres procuram, em decorrência de redução do libido, essa fase também acontece com os homens. É comum, às vezes, as mulheres levarem o seu parceiro para discutir esse tipo de assunto e buscar também uma saúde? Não, com toda certeza, eu só fico um pouco entristecida que os meus pacientes homens, eles nunca vêm por conta própria, né, então ou eles são maridos das minhas pacientes, filhos das minhas pacientes, e porque eles não vêm pela própria vontade. Então,
sim, é possível também fazer o atendimento, né, desses homens, e é engraçado que o foco do homem é um pouco diferente da mulher. Então, sempre tem muito a ver a questão para o homem da qualidade da sexualidade dele, né, da saúde masculina. Então, tem mais a ver com a disposição, a força, o quanto ele pode estar viril. Então, a gente também, como farmacêutico, tem essa possibilidade de fazer esse apoio, essa ajuda. E o que é mais interessante, a maioria das mulheres que eu faço atendimento, elas começam a ter mais qualidade de vida, né? Não só menstrual, mas principalmente cognitiva e também sexual. E eu já tive casos, não foi só um, foram alguns, e que essas mulheres falaram o seguinte: eu preciso trazer meu marido aqui porque não está dando conta. E aí o marido vem e fala assim: o que você fez com a minha mulher? Agora eu preciso correr atrás para ficar no nível de saúde igual dela. Então é muito interessante isso, porque faz um despertar, inclusive para esse homem, que assim, não vamos cuidar não só da doença. A doença, a gente gasta muito com a doença, mas quando a gente faz um atendimento farmacêutico com essa ênfase da qualidade de saúde, o paciente entende que ele está investindo em sua saúde, nessa qualidade de vida a longo período. Então, você vê que, na verdade, você cria uma cultura para que você possa buscar a saúde e investir nessa saúde e não ficar só gastando com a doença. Ok, então vamos para uma questão muito que interessa os profissionais farmacêuticos, Ana, que é a prescrição farmacêutica. Você que faz esse serviço muito bem, pode me contar como a prescrição faz a diferença na consulta dos seus pacientes? Não, com toda certeza, a prescrição vai fazer essa diferença, porque, isso traz uma segurança para minha paciente ou para o meu paciente, que ela vai ter um cuidado prolongado, além desse olhar que eu tive ali durante a consulta. Mas é importante colocar, né, doutor Adriano, que o farmacêutico, ele precisa ter um bom treinamento e um ouvido bastante atento para que ele possa formar uma boa anamnese com as perguntas e as respostas, que ele possa saber o que fazer com essas respostas. E através dessas respostas, criar o que eu chamo, eu gosto de falar assim, estratégia terapêutica, porque nessa estratégia terapêutica vai estar incluso não só a prescrição de medicamentos ou de suplementos, mas também vai estar ali um combo de informações, inclusive de hábito, né? O que eu vejo muito que não é uma prescrição farmacêutica, não é uma prescrição farmacológica, é muito comum a gente ver um paciente que não sabe como beber água, a quantidade de água que ele precisa usar. Então, o farmacêutico ele pode orientar com relação a isso. Então, ele sai do meu atendimento com uma receita, com todas as medidas farmacológicas, mas também essas informações complementares que ele pode agregar no seu dia a dia. E ele, além disso, o que é o legal de ser farmacêutico? Porque os farmacêuticos, eles podem fazer parte de toda essa cadeia, né, do processo de cuidado da saúde. Então, eu enquanto prescritora, eu fiz todo o processo de anamnese, escolha dessas terapêuticas, faço uma receita com esses medicamentos, e quem vai recepcionar esse medicamento? Outro farmacêutico. Então, o farmacêutico ele vai acabar participando de toda essa cadeia, sendo corresponsável em cada uma dessas etapas, e o paciente ele percebe que ele está sendo cuidado desde a prescrição até a manipulação desse medicamento, e o farmacêutico está ali, firme e forte em todo esse processo. Então, Ana, com relação a esse tipo de atendimento, que você prescreve tantos medicamentos, certo? É uma terapia tanto farmacológica como não farmacológica. Como esse paciente reage a esse tratamento terapêutico? Como é que é a perspectiva e a adesão diretamente disso? Olha, ele tem bastante a adesão, por quê? Porque ele entende os porquês de cada um daqueles itens dessas estratégias. Então ele se sente parte do processo. E eu falo sempre para ele, né, ou para ela, você precisa ser a protagonista do seu tratamento. Então, a grande parte eu sou meramente uma
intermediadora desse processo. Então, e como ele se sente parte, ele entende cada um dos itens e a importância de cada um desses itens, a adesão cresce bastante. Outro ponto importante, doutora Adriana, para colocar, é que o farmacêutico, ele também tem essa competência técnica de fazer a ação dos exames laboratoriais com um olhar de verdade, não apenas sobre os valores de referência, mas sim na correlação de cada um desses marcadores. E um jeito do paciente se sentir abraçado nesse tratamento e também ajudar nessa adesão ao tratamento é que quando você explica para esse paciente as diferentes nuances desse exame laboratorial, ele compreende sim, faz sentido eu aderir a esse tratamento, porque eu tenho a minha autorresponsabilidade. Então, essa é o grande diferencial, é esse olhar atento, esse ouvido atento do farmacêutico e aquele paciente, ele sair ciente do porquê ele precisa fazer tudo aquilo, e não simplesmente tomar o medicamento para dar um cala-boca nos sintomas dele. Ele tem que entender que tem algo por trás ali daquele organismo, conversando com ele, fazendo sinais e sintomas e falando o seguinte: olha, algo não está legal. Então, explicar isso para o paciente faz toda a diferença e aí isso gera a grande adesão. E muito bem colocado, Ana. A questão agora para que um grande avanço para os consultórios farmacêuticos foi a nova resolução que permite os exames de análises clínicas, seja em consultórios vinculados dentro das farmácias ou nos consultórios independentes. Mas, falando um pouquinho sobre esse tipo de atuação do profissional, eu vejo assim que com essa medida de um cuidado específico a um público específico, isso necessitou um grande aperfeiçoamento de sua parte, seja nas técnicas comportamentais dos pacientes, como você muito bem coloca, mas também a sua busca com relação à grande parte da atualização. Eu gostaria de perguntar a você, Ana, como esse profissional que quer atuar dentro do consultório deve buscar tanto essas técnicas comportamentais, como também nas questões de atualizações? Não, com certeza. Eu falo que quem acaba optando pela farmácia clínica, precisa entender que isso está intrínseco ao processo, que é o estudo constante. Cada caso é um caso, né, nós não sabemos de todos os casos e nunca vamos saber de todos os casos, porque cada paciente que chega é um universo a ser estudado. Então, você, né, que quer fazer parte aí da farmácia clínica, seja muito bem-vindo, mas o seu estudo vai ser constante. Então, vários cursos, não só de especialização, são essenciais. Eu falo que como eu fiz a pós, né, em farmácia clínica e prescrição farmacêutica, depois eu precisei buscar essas outras dinâmicas, como a homeopatia, a medicina tradicional chinesa, para que eu pudesse ter subsídios para trabalhar com essas estratégias terapêuticas, os cursos, inclusive disponibilizados na própria internet ou cursos livres, são necessários para que você possa se manter atualizado. Não dá para ficar sem estudar. E os cursos hoje, agora, né, até com essa nova resolução que vai entrar em vigor agora em agosto, dos testes rápidos dentro do consultório, fazem e trazem essa demanda de estudo para nós farmacêuticos, porque não adianta nada eu pegar e fazer a solicitação, vamos supor, né, que a gente, quem sabe, já está próximo da gente conseguir fazer essa solicitação dos exames laboratoriais e isso ser subsidiado pelos planos de saúde, isso vai trazer para a gente uma força maior, até mesmo para entender que tipo de exame laboratorial que eu tenho que pedir. Então, o estudo atento de livros ou de cursos de fisiologia e fisiopatologia são essenciais, né? Bioquímica também são essenciais para que a gente possa compreender os resultados que esses exames estão trazendo para a gente e como eu devo orientar o meu paciente, inclusive, qual é o dia, como eu trabalho muito com a saúde da mulher, então, quando ela vai fazer o exame laboratorial de estrógeno, de progesterona, de LH, existe também o dia certo para que ela possa fazer o exame. Não pode fazer qualquer dia, né? Senão a gente não vai ter esse marcador fidedigno a ponto de trazer uma força, uma estrutura para que eu possa encaminhar esse processo de prescrição. Então, recomendo a todos que querem fazer a farmácia clínica
que busquem esses estudos complementares e também, a cada novo paciente, um novo estudo. Então, o atendimento no consultório farmacêutico não termina quando termina a consulta. Na verdade, quando termina a consulta, se inicia o estudo daquela pessoa que trouxe essa possibilidade de conhecer esse universo tão grande aí de cada um desses pacientes. Nossa, Ana, realmente o que você diz aí para gente é uma questão que realmente demonstra uma grande mudança comportamental também do profissional farmacêutico, porque ele tem que atuar com muita responsabilidade diante de cenários como esse. Mas vamos lá, né? Você acredita, assim como eu, que o consultório é uma oportunidade única para contribuir na promoção, proteção e na recuperação da saúde desses pacientes? Mas aí me diga, Ana, o que mais pode motivar o farmacêutico a abrir um consultório farmacêutico e atuar realmente de uma forma clínica com esses pacientes e mostrar o seu grande diferencial como um grande profissional de saúde? O que eu acho que é mais legal quando a gente atende num consultório e nessa farmácia clínica é o momento onde o paciente ele tem os resultados que ele está buscando. Então é extremamente gratificante o olhar desse paciente, a fala desse paciente. Então parece que a gente está conseguindo se adequar ao nosso propósito, à nossa missão, que é cuidar do outro, né? O farmacêutico ele é um profissional do cuidado. Então esse dia a dia, com esses resultados positivos que esse paciente nos traz, é extremamente gratificante. Mais uma coisa também interessante, falando de uma forma bastante prática, é que o consultório ele viabiliza a possibilidade do farmacêutico decidir como ele quer seguir na sua vida profissional. Então, ele pode definir quais áreas que ele quer trabalhar, ele traz essa autonomia de estabelecer: eu só quero atender de manhã, eu só quero atender de tarde, eu só quero atender aos finais de semana, ou eu quero atender todos os momentos, todos os dias, 24 horas por dia. Então, ele faz essa possibilidade de definir quais horários ele quer trabalhar, essa flexibilidade, que em algumas áreas da farmácia isso é praticamente impossível. Além disso, cada vez que esse profissional ele se qualifica, ele traz qualidade, uma intensidade maior de qualidade nos seus atendimentos, e cada vez que esse paciente ele percebe que ele tem esse resultado, existe a possibilidade do valor agregado a essa experiência de vivenciar um atendimento com um farmacêutico. Eu já vivenciei, e eu sou muito grata por isso, do paciente chegar para mim e falar assim: Ana, nunca ninguém me olhou desse jeito, nunca ninguém teve esse cuidado. Então, isso é extremamente, faz parte da nossa satisfação diária, mas também, cada vez que eu estudo, eu vou participar de um congresso, eu participo de um curso, eu participo de uma palestra, eu estou investindo no meu conhecimento. Isso acaba diretamente influenciando no valor do meu atendimento, no investimento que esse paciente vai fazer quando ele tem a minha consulta. Então, você farmacêutico que quer começar a atuar na farmácia clínica ou já atua na farmácia clínica, você, cada vez que você investe em você, isso vai reverter numa possibilidade de uma precificação diferente do seu atendimento. Então, depende exclusivamente de você disponibilizar o seu tempo de atendimento, o valor que você deseja lá no seu mês a mês, diferente das de outras áreas da farmácia. Ana, e uma grande, curiosidade minha, todos esses atendimentos ocorrem de forma presencial ou em algum momento você utiliza de ferramentas, hoje como a possibilidade de realizar a telefarmácia através, de plataformas específicas para promover um bom atendimento também ao paciente à distância? Quando a gente atua no consultório farmacêutico, a gente consegue fazer por essas duas interfaces. Então, é possível sim fazer o atendimento presencial. Eu iniciei, né, toda a minha estruturação de consultório farmacêutico de forma presencial, e depois, com o advento aí, né, da pandemia, tudo acabou modificando, foram criadas novas possibilidades. Então, eu pude agregar os meus atendimentos ao uso da telefarmácia
telefarmácia. E isso foi muito, muito importante, até mesmo para que as pessoas pudessem aderir a esse conhecimento desse atendimento do consultório farmacêutico, porque no presencial as pessoas acreditavam o seguinte, que só as pessoas da região podiam ser atendidas. E quando eu comecei o uso da telefarmácia, o céu é o limite, né? O online não tem limites. Então, hoje eu consigo atender pacientes de outros estados, lugares extremamente longe do meu lugar aqui presencial, que muitas das vezes não teriam acesso a esse tipo de serviço. Então, a telefarmácia possibilitou o crescimento bastante grande do meu consultório farmacêutico. Então, é possível, eu iniciei como presencial, mas hoje a maioria dos meus atendimentos são todos por telefarmácia. E engraçado, até os meus pacientes que podem ser presenciais, eles preferem a telefarmácia pela grande comodidade que o online propicia. Então, Ana, eu vejo isso também uma grande oportunidade, porque isso tem a possibilidade de pessoas, ou as mulheres, que é o seu público principal, certo? De grandes distâncias, terem a possibilidade de ser atendidas por uma profissional tão fantástica que você é. Olha, é uma pena que já estamos aqui caminhando para o final mesmo, né? E para mim, eu gostaria de agradecer muito, mas muito mesmo, Ana, pela sua participação. Com certeza, você trouxe contribuições muito importantes aos nossos ouvintes e, principalmente, uma motivação muito especial aos farmacêuticos que querem seguir para o consultório, para essa atuação mais clínica. Então, deixo aqui, Ana, aberto para você as suas considerações finais e venho a agradecer a sua participação. Não, eu que agradeço, me senti extremamente honrada, né, quando veio o convite, e podem contar comigo no que for necessário para que a gente possa divulgar essas competências que o farmacêutico pode usar e como logo no começo eu falei que estão muitas das vezes adormecidas, então vamos acordar e vamos fazer parte desse processo do crescimento da farmácia clínica nas diversas possibilidades, mas também o que for necessário aí para trazer de conhecimento e compartilhamento de informações sobre a saúde feminina ou de toda a minha trajetória aí, que às vezes eu demorei algumas coisas, alguns anos para pegar o jeito, e hoje eu posso compartilhar com os farmacêuticos de um jeito mais prático e também objetivo. Só acrescentando um ponto que agora me veio à mente, que acho importante colocar também, o que a telefarmácia propicia para nós farmacêuticos é aquele farmacêutico que, por exemplo, antes ele falava o seguinte, eu não tenho como me investir, né, numa sala, no mobiliário e tudo mais, dentro da telefarmácia, então o investimento ele é muito mais baixo, né? Então possibilita que esse farmacêutico ele possa entrar na farmácia clínica com mais facilidade. Bom, eu deixo aqui o meu agradecimento para quem ficou ouvindo até agora e o que for necessário, o conselho pode contar comigo, inclusive participando lá, né? Os farmacêuticos podem participar lá do grupo de trabalho de farmácia clínica que vem crescendo a cada dia, né, doutora Adriana? Exato, Ana. Eu acho isso muito importante. A questão da telefarmácia, é claro que existem regulamentações específicas para a atuação diretamente com esse tipo de plataforma, mas se torna uma grande oportunidade, como você bem diz, para esse profissional farmacêutico que ainda não tem um espaço físico, mas que tem competência para executar esse belíssimo serviço clínico. E também, aí, como a Ana falou, todos estão convidados a participar dos nossos grupos técnicos. Hoje ultrapassa 50 grupos técnicos dentro do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. Basta mandar um e-mail para datep@crfsp.org.br, de acordo com a área que você atua, e teremos o maior prazer de tê-los dentro dos nossos grupos técnicos, discutindo assuntos relevantes para a nossa profissão. Muito obrigada, minha querida, e a vocês, ouvintes. Fiquem ligados aos nossos próximos episódios do podcast Farmácia em Dia. Trazemos sempre as principais novidades e informações relativas à profissão e à saúde em geral. A vocês, ouvintes, até breve.